Prezados alunos e alunas de Biologia 3, essa é a videoaula 3 do conteúdo da segunda lei de Mendel e a herança de vários genes. Como a gente viu na aula passada, quando Mendel fez aquele cruzamento da F1 de ervilhas duplo heterozigotas entre si, ele acabou obtendo na F2 aquela proporção fenotípica de 9 indivíduos com fenótipo dominante para as duas características, para 3 indivíduos com fenótipo dominante para uma e recessivo para outra, para 3 indivíduos com fenótipo recessivo para uma e dominante para outra, para um indivíduo com o fenótipo recessivo para as duas características. E aí, nesse caso, fica evidente que naquela situação que o Mendel analisou, em várias que a gente vai estudar, a segregação dos alelos em um indivíduo duplo heterozigoto de um gene é independente da segregação dos alelos do outro gene. Então, a explicação para essas proporções fenotípicas de 9 para 3 para 3 para 1, encontradas por Mendel na F2, é que a herança da característica textura da semente, ou seja, dos alelos Rzão e Rzinho, é independente da herança dos alelos que controlam a cor da semente. Isso quer dizer dos alelos Vzão e Vzinho. Então, receber os alelos de cada uma das características configura eventos independentes, que ocorrem ao mesmo tempo, eventos independentes que ocorrem no mesmo indivíduo. E aí, se a herança de duas características ou mais devem ser consideradas eventos independentes que ocorrem juntos, a gente começa a ter uma ideia que a gente pode utilizar a regra da probabilidade de eventos independentes ocorrendo junto para calcular qual é a probabilidade de encontrar um determinado fenótipo ou um determinado genótipo nos cruzamentos que a gente vai fazer e no cruzamento que o Mendel fez. Então, só retomando, se a gente considera que a herança dos alelos de textura da semente e cor da semente são eventos independentes, vamos relembrar o que o Mendel fez quando fazia separado. Geração P, ervilha lisa cruzando com rugosa, homozigotas. Então, Rzão com Rzinho, Rzinho. 100% da F1 lisa, isso quer dizer Rzão, Rzinho, heterozigota. Ao cruzar a F1 consigo mesma, produz a F2. 3/4 das ervilhas são lisas. Quem são elas? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho. 1/4 das ervilhas rugosas, Rzinho, Rzinho. Quando a gente observa a cor da semente, era o mesmo raciocínio. Amarelas, homozigotas Vzão, com verdes, homozigotas Vzinho, Vzinho. Produção da F1, 100% Vzão, Vzinho, heterozigota, amarela. Ao cruzar F1 com F1, obtemos a F2. 3/4 amarelas, que são Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho. 1/4 verde, Vzinho, Vzinho. Eventos independentes. Analisamos os eventos em separado. Agora, pergunta. Qual a probabilidade na F2, analisando cor da ervilha e textura da ervilha ao mesmo tempo, qual é a probabilidade de eu encontrar na F2 uma ervilha lisa e amarela? Então, se vocês prestarem bem atenção, apareceu a nossa regrinha do I. Qual que é a probabilidade da F2 de eu encontrar uma ervilha que seja ao mesmo tempo lisa e também que seja amarela? Quando a gente trabalhava com a regra do I, era a regra que calculava a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem juntos. É o que a gente está vendo agora. A probabilidade de ser amarela não interfere na probabilidade de ser lisa, pois são eventos independentes. Então, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Para calcular qual que é a probabilidade de encontrar uma ervilha que seja lisa e amarela, na F2, a gente pega a probabilidade do evento individual de se obter uma semente lisa na F2, que é 3/4, considerando que a gente está cruzando heterozigotos, com a probabilidade de se obter uma semente amarela na F2, que é 3/4 também. Então, aplicando a regra do I sobre as probabilidades individuais, probabilidade de se obter uma semente lisa, 3/4. E, ou seja, multiplicação, probabilidade de se obter uma semente amarela, 3/4. Portanto, multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador,
dá 9 sobre 16. Então, a probabilidade de você encontrar na F2 de um cruzamento de duplo heterozigoto, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho com outro, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, de encontrar um indivíduo com fenótipo dominante para as duas características, neste exemplo, ter semente lisa e amarela, é 9 sobre 16. Veja no próximo slide que a gente pode aplicar isso para todas as combinações de fenótipos que aparecem na F2 do cruzamento do Mendel. Então, nosso raciocínio foi probabilidade de se obter semente lisa e também obter semente amarela, considerando eventos independentes, é multiplicar as probabilidades individuais. 3/4 vezes 3/4, 9 sobre 16. Então, a gente encontrou por que aparecem 9 a cada 16 indivíduos com fenótipo dominante para as duas características. Se a gente seguir esse raciocínio, qual que é a probabilidade de encontrar sementes lisas e verdes? Sementes lisas, a probabilidade é 3/4. Sementes verdes, a probabilidade é 1/4. Lembrem-se, sementes lisas, sementes verdes. Aplicando a regra do I, 3/4 e 1/4, multiplicação, 3 sobre 16. São aqueles 3 a cada 16 indivíduos que têm fenótipo dominante para uma, no caso aqui textura da ervilha, porque são lisos, mas tem o fenótipo recessivo para outra característica, que nesse caso é a cor da semente verde. Qual que é a probabilidade agora de encontrar na F2 indivíduos com sementes rugosas e amarelas? Semente rugosa é recessivo. Então vejam, 1/4 dos indivíduos. E amarelas, 3/4 dos indivíduos com o fenótipo dominante. Aplicando, então, a regrinha do I sobre as probabilidades individuais, probabilidade de encontrar sementes rugosas, 1/4, probabilidade de encontrar sementes amarelas, 3/4, regra do I, 1/4 vezes 3/4, 3 sobre 16. São aqueles indivíduos que têm fenótipo dominante para uma, no caso aqui, cor da ervilha, e recessivo para outra característica, no caso, textura da ervilha. E qual que é a probabilidade de encontrar indivíduos rugosos e verdes? A gente sabe que a probabilidade de encontrar rugoso é 1/4, e a probabilidade de encontrar verde é 1/4. Então, aplicando a regra do I, com as probabilidades individuais, probabilidade de encontrar uma ervilha rugosa é 1/4, probabilidade de encontrar uma ervilha verde é 1/4, aplicando a regra do I, 1/4 vezes 1/4, 1 sobre 16. 1 a cada 16 indivíduos manifesta o fenótipo recessivo para as duas características. Portanto, obtém-se a proporção que o Mendel observou. 9 indivíduos lisos e amarelos, que é o que a gente vai chamar sempre de dominante para as duas características. 3 indivíduos rugosos e rugosos e amarelos, que são os indivíduos que têm fenótipo recessivo para uma característica e dominante para outra, né? 3 indivíduos que são lisos e verdes, ou seja, que têm fenótipo, né, dominante para uma característica e recessivo para outra, e um indivíduo a cada 16 rugoso e verde. Isso quer dizer que tem fenótipo recessivo para as duas características, ok? Então, com essa metodologia de considerar que a segregação dos genes de segregação dos alelos de um gene é independente da segregação dos alelos do outro gene, os exercícios podem ser facilmente resolvidos usando a regra do I. Você faz o cruzamento para um dos genótipos dos genes, calcula a probabilidade, faz o cruzamento para os outros genes e depois aplica a regra do I, considerando que a segregação de cada um dos genes é um evento independente um do outro. E aí a regra do I pode ser aplicada com facilidade, ok? Bom, então quando a gente pensa agora nos genótipos, a previsão dos genótipos, é importante a gente fazer a previsão dos gametas para 2 ou mais características, ok? Então, através desse tipo de estrutura, a gente sabe que o indivíduo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, considerando que a segregação dos alelos de um gene é independente da segregação dos alelos do outro gene, esse indivíduo produz 4 tipos de gametas. O Rzão com o Vzão, em 25% das chances ou 1/4. O Rzão Vzinho, em 25% das chances ou 1/4.
o Rzinho Vzão em 25% das chances, ou 1/4, e o Rzinho Vzinho em 25% das chances, ou 1/4. Então, quando a gente faz os 16 encontros possíveis desses gametas, desses 4 gametas produzidos por um indivíduo duplo heterozigoto com outro indivíduo duplo heterozigoto, a gente obtém os seguintes genótipos na F2. Vejam, então, que aqui a gente tem os 4 gametas produzidos por um dos indivíduos duplo heterozigoto, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, que aqui está funcionando como macho, e aqui os 4 gametas produzidos por outro indivíduo, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, duplo heterozigoto, que aqui está funcionando como fêmea. Ambos os indivíduos duplo heterozigotos manifestam os fenótipos dominantes. Tem sementes lisas e amarelas. Vejam, então, que são 16 genótipos produzidos, 16 encontros possíveis de 4 gametas de um indivíduo com 4 gametas de outro. Esse quadro que mostra gametas de um indivíduo, gametas de outro indivíduo com os genótipos obtidos na prole é o que a gente chama de quadro de Punnett. Ok? Então, esse quadro de Punnett, sempre que vocês quiserem fazê-lo, é uma forma de resolver um cruzamento genético de 2 ou mais características. Como que você faz o quadro de Punnett? Em uma as linhas do quadro representam, né, os gametas produzidos por um dos indivíduos, aqui nesse caso, os masculinos, e as colunas vão representar os gametas produzidos pelo outro indivíduo do cruzamento, aqui no caso a fêmea. E cada quadradinho representa o encontro de um gameta do macho com um gameta da fêmea. E aí lá dentro do quadradinho você coloca o genótipo produzido pelo encontro dos 2 gametas, no caso aqui, exemplo, um gameta Rzão, Vzão com outro gameta Rzão, Vzão, vai dar um indivíduo Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. E aí você sabe que ele é liso e amarelo. Tá? Então, essa é uma forma de você resolver o problema. A grande questão é que quanto mais genes a gente trabalhar, maior fica o seu quadro. Vejam que usando apenas 2 genes, isso quer dizer, um indivíduo duplo heterozigoto, o nosso quadro de Punnett ele tem 16 combinações de gametas. Ele já é um quadro difícil de ser feito. Quanto mais genes nós formos trabalhar, maior é o quadro de Punnett. Então, eu sugiro, como geneticista, que vocês sempre usem a separação dos genes e analise os cruzamentos de cada um dos genes separados e depois aplique a regra do I, como eu fiz, para poder encontrar a chance de um indivíduo com aquele genótipo completo ser produzido naquele cruzamento. Transformando esse quadro de Punnett em proporções fenotípicas e genotípicas, o que a gente obtém? Fenotipicamente, a gente já sabe, 9 indivíduos lisos e amarelos, para 3 indivíduos lisos e verdes, para 3 indivíduos rugosos e amarelos, para um indivíduo rugoso e verde. Do ponto de vista genotípico, nós temos 16 genótipos possíveis, 16 encontros de gametas. Desses 16, um é homozigoto dominante para os 2 alelos, ou seja, ele é todo homozigoto. 2 indivíduos heterozigotos para um gene e homozigoto para o outro, 2 indivíduos homozigotos para o outro gene e heterozigotos para esse, e 4 indivíduos duplo heterozigotos. Esses todos aqui, 1, 3, 5 e 9, são aqueles lisos e amarelos, que tem um alelo dominante no gene R e um alelo dominante no gene V, lisos e amarelos. Do ponto de vista dos indivíduos que são lisos e verdes, um é o homozigoto dominante para o alelo da textura e o homozigoto recessivo para o gene da cor. Por isso que ele é liso e verde. 2 indivíduos que é heterozigoto para o gene da textura, mas ele é liso, e homozigoto para o gene da cor, ele é verde. 1 com 2, os 3 indivíduos lisos e verdes. 3 indivíduos rugosos e amarelos. Desses 3, um é homozigoto para o gene da textura, por isso que ele é rugoso, recessivo, mas ele é homozigoto para o gene da cor, Vzão, Vzão, por isso que ele é amarelo. 2 indivíduos são homozigotos com alelo recessivo para a textura, por isso que é rugoso, e heterozigoto para o gene da cor, Vzão, Vzinho, por isso que é amarelo.
e apenas um indivíduo que é homozigoto recessivo para os dois genes, portanto, ele é rugoso e verde. Então, a gente tem aquela proporção que eu representei dessa forma, 9 para 3 para 3 para 1. 9 que tem alelo dominante para os dois genes, e, portanto, tem fenótipo dominante para as duas características. 3 indivíduos que têm alelo dominante para um gene, mas é homozigoto recessivo para o outro gene. Por isso, o fenótipo é dominante para uma característica, recessivo para outra. 3 indivíduos que trocam. 3 indivíduos que têm alelo genótipo homozigoto recessivo para um gene, mas tem o alelo dominante no outro gene. Então, o fenótipo dele é recessivo para uma característica, dominante para outra. E apenas um a cada 16 indivíduos, que é todo homozigoto recessivo e, obviamente, tem um fenótipo todo recessivo. Com base nisso, a gente pode fazer o enunciado da segunda lei de Mendel, que aqui é apresentado de duas formas diferentes. Na formação dos gametas, o par de fatores, isso quer dizer, os alelos responsáveis por uma característica, separa-se de forma independente do outro par de fatores, ou seja, dos outros alelos responsáveis por outra característica. Também a segunda lei de Mendel pode ser falada da seguinte outra forma: os pares de alelos localizados em cromossomos não homólogos separam-se independentemente um do outro na formação dos gametas. Então, o pré-requisito, prestem muita atenção, o pré-requisito para que a segunda lei de Mendel se aplica é que os alelos estejam localizados em cromossomos não homólogos. Então, no caso que a gente tem estudado, dos alelos que controlam a cor da ervilha e a textura da ervilha, eles estão em pares de cromossomos homólogos diferentes. Se eles estão em pares de cromossomos homólogos diferentes, a segunda lei de Mendel se aplica e a separação dos genes de cor da ervilha é independente da textura da ervilha. Porém, se os alelos estão no mesmo par de cromossomos homólogos, a segregação deles não será independente. E aí a segunda lei de Mendel não se aplica, ok? Na próxima videoaula, a gente dá continuidade e explica. Vocês já devem saber qual que é o fenômeno biológico que explica a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente dos alelos de genes que localizam-se em cromossomos homólogos diferentes.